O filho do presidente da República pode estar conectado ao maior esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado das Américas. E as investigações que chegaram a essa conclusão não partiram do Brasil, partiram de Washington. No dia 1º de julho, o governo dos Estados Unidos impôs sanções a 3 empresas e 2 cidadãos brasileiros por vínculos comprovados com o primeiro comando da capital, o PCC, que há pouco mais de um mês foi oficialmente classificado pelo governo de Donald Trump como organização terrorista, ao lado de grupos como Al-Qaeda e Hezbollah. Não é retórica, é designação formal, com todas as consequências legais que isso implica. E uma das empresas atingidas por essas sanções americanas movimentou 514 milhões de reais dentro de uma rede de lavagem de dinheiro operada pelo homem que ficou conhecido como o Careca do INSS. O mesmo homem que o diretor-geral da Polícia Federal Brasileira protegeu durante meses. O mesmo esquema que financiou viagens de luxo para a Letônia e outros países para o filho do presidente Lula e toda a sua família. E agora, segundo as investigações em curso nos Estados Unidos, esse dinheiro pode ter origem ainda mais grave do que o desvio da Previdência. Pode ser dinheiro do tráfico internacional de drogas, lavado pelo PCC. Isso muda tudo. O escândalo do INSS, que já era imenso, virou apenas a porta de entrada para algo muito maior. Para entender como chegamos até aqui, é preciso voltar alguns passos. Durante meses, o governo federal brasileiro resistiu ativamente à possibilidade de que o PCC e o Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas pelos americanos. O presidente Lula chegou a declarar publicamente que ficou muito triste ao saber que o secretário de Estado, Marco Rubio, havia chamado os criminosos brasileiros de terroristas. Defendeu publicamente a narrativa de que tal classificação feria a soberania nacional. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi ainda mais longe. Tomou a iniciativa, sem que ninguém lhe perguntasse, de declarar publicamente que os 2 brasileiros alvos das primeiras sanções americanas, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, não tinham ligação alguma com o primeiro comando da capital. O problema é que Victor Shimada já havia sido condenado pela Justiça de São Paulo por lavagem de dinheiro. Nos autos do processo, constavam áudios extraídos do celular do próprio Shimada, nos quais ele admitia ter estado na Colômbia, nos Estados Unidos e no México, e demonstrava terror absoluto de 2 siglas, FBI e DEA. Nesses mesmos áudios, ele dizia com todas as letras que ia dar FBI. Era um traficante internacional com medo das autoridades americanas, e estava correto em ter esse medo. Quem já assistiu à história de Pablo Escobar sabe muito bem o pavor que os grandes operadores do narcotráfico latino-americano têm de cair nas mãos dos Estados Unidos. Nos seus países de origem, a impunidade costuma ser farta. Nos Estados Unidos, não. E agora, era exatamente esse sistema que se movia em direção ao Brasil. Diante de tudo isso, a postura do diretor da Polícia Federal ganhou um peso diferente. Andrei Rodrigues não apenas negou os vínculos de Shimada com o PCC, contrariando as conclusões do governo americano e a condenação judicial já existente. Ele também havia substituído o delegado responsável pela investigação do INSS, deixando apenas 11 agentes trabalhando no caso, número claramente insuficiente para uma investigação daquela dimensão. Além disso, já circulavam denúncias de que sua companheira teria recebido benefícios de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de que ele estaria brindando o filho do presidente da República das investigações em curso. A Polícia Federal chegou a enviar um recado ao ministro André Mendonça, informando que as investigações sobre o filho do Lula só avançariam depois das eleições de 2026. Só que essa mensagem foi o gatilho para o que veio em seguida. O ministro André Mendonça não aceitou, e não foi uma reação discreta. Na sequência desse comunicado, o FBI foi acionado para investigar por que o diretor da Polícia Federal Brasileira se recusava a avançar nos casos envolvendo tanto os sancionados pelo governo americano quanto as conexões com o filho do presidente. As descobertas do FBI sobre Andrei Rodrigues, segundo informações que chegaram de fontes jurídicas, seriam as piores possíveis para ele. E então, a ordem veio. Mendonça determinou que a Polícia Federal fosse às ruas.
Na manhã seguinte, São Paulo acordou com uma operação em andamento. 7 pessoas foram presas em cumprimento a 11 mandados de prisão. Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, a mulher que é alvo das primeiras sanções americanas por envolvimento com o PCC, foi detida. Além dela, outros alvos foram capturados. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em São Paulo, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana, em Santos, em Praia Grande, no litoral sul do estado. Victor Timada, também alvo de sanções americanas e de investigações por lavagem de dinheiro, seguia foragido, enquanto as buscas continuavam. A investigação revelou um esquema de sofisticação impressionante. Os envolvidos utilizavam transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores em espécie e operações bancárias estruturadas para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. As movimentações financeiras identificadas ultrapassaram 10 bilhões de reais. A Justiça determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dentro desse montante. 10 bilhões de reais. Para ter uma dimensão do que isso representa, é mais do que o orçamento anual de saúde de muitos estados brasileiros. E esse dinheiro circulou por empresas que hoje estão sob sanção dos Estados Unidos. E ao menos uma delas recebeu 514 milhões de reais da rede de lavagem operada pelo careca do INSS. E aqui a história se torna ainda mais densa. Porque essa rede conecta pontos que, separados, já seriam escândalos individuais imensos. Juntos, formam algo de uma gravidade diferente. O careca do INSS, cujo esquema de desvios na Previdência gerou uma crise política de grandes proporções do Brasil, tinha uma amiga próxima que realizou viagens de luxo com o filho do presidente, incluindo uma ida à Letônia com toda a família, custeada por essa mesma rede. O contador do filho do presidente compartilhava o mesmo endereço com o contador do PCC. A empresa que recebeu 514 milhões dessa rede foi sancionada pelos Estados Unidos por vínculos com o crime organizado. E o dono dessa empresa enviava uma mesada de 300 mil reais mensuais para o filho do presidente. As investigações americanas ainda não chegaram formalmente ao filho do Lula. Mas é possível acompanhar, passo a passo, como os dois lados da ponte estão sendo construídos. De um lado, a conexão crescente entre o INSS e o PCC. Do outro, os vínculos documentados entre o filho do presidente e as pessoas que operavam dentro desse esquema. No meio, a distância que separa os dois lados diminui a cada nova sanção, a cada novo mandado, a cada nova descoberta. A possibilidade que antes era especulação, agora tem base investigativa. O filho do presidente.